Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu sou a Júlia, do Rotaract Clube de Porto Alegre São João. Sou formada em escrita criativa pela PUC aqui em Porto Alegre e a convite da Lari e da Esther, eu vim aqui trazer para vocês o conceito de storytelling para melhorar todos os aspectos que vocês queiram melhorar dentro da área de projetos. Bom, storytelling o que é? É um termo em inglês utilizado na literatura para contar histórias. Story é história, telling é contar. O que quer dizer que todo mundo tem uma mensagem para passar, uma história para contar. No caso aqui a gente está falando de projetos, né? Contar os nossos projetos, apresentar os nossos projetos. E o storytelling vai ajudar a pensar na maneira como contar essa história para poder passar a mensagem que a gente quer passar. Então, o como contar essa história pode fazer a grande diferença para passar a mensagem toda que vocês querem passar ou não. Se a gente está pensando na escrita de projetos para inscrever para o CNP, por exemplo, para fazer um cadastro do clube de projetos, para fazer um post nas redes sociais contando sobre o projeto que aconteceu, a ideia do projeto de vocês, ou para fazer um material para apresentar para algum apoiador ou para algum outro Rotary, enfim, alguma coisa para vender a imagem do clube de vocês para que vocês consigam apoio. Tudo isso o storytelling pode ajudar bastante a passar a melhor imagem do clube de vocês a partir dos projetos. A gente pode pensar nos projetos de duas maneiras. A maneira como a gente usa hoje, escreve hoje esses projetos e a maneira como a gente gostaria que esses projetos fossem escritos e percebidos pelas pessoas que estão lendo. A primeira coisa, o que a gente faz agora, os nossos projetos agora, a gente pode pensar neles como uma página da Wikipédia. Ou seja, é um monte de dados, alguma história, alguma coisa, claro, uma contextualização, mas basicamente são só dados ali, aquela coisa meio chata, meio maçante de ler e de escrever também. E a maneira como a gente pode pensar de como a gente quer que os projetos sejam escritos e lidos e percebidos pelas pessoas é como um capítulo daquele livro que ninguém mais quer parar de ler. Ou seja, tem os dados, as informações todas que se precisa para passar toda a mensagem, mas também tem história, também tem emoção. É isso que a gente tenta com o storytelling passar, juntar todas essas coisas para que a mensagem seja passada da melhor forma possível. Adaptando os elementos que existem dentro de qualquer narrativa, olhando na parte de literatura, adaptando eles para nossa realidade de projetos, trouxe 4 elementos essenciais. O primeiro deles é a mensagem, ou seja, qual que é a principal ideia desse projeto, o que você quer passar, o que você quer atingir. Segundo, o ambiente, onde esse projeto aconteceu ou vai acontecer. Personagens, e aqui a gente divide em 2 grupos. Primeiro, o clube, né? O clube é um personagem dessa história muito importante. E segundo, se o projeto for de comunidade, ou enfim, se não for de internos, o segundo personagem é a comunidade ou o público-alvo do projeto de vocês, a comunidade que vocês querem atingir. E o último é o conflito, ou seja, qual é o problema? Qual o problema que levou vocês a pensarem nesse projeto? Qual a dificuldade que esse projeto quer enfrentar? Com esses 4 elementos em mente, eu trago para vocês 2 técnicas de storytelling que eu acho que são as que melhor se encaixam nesse nosso cenário aqui. A primeira delas eu gosto muito, que chama o modelo Pixar. Eu vou deixar com as meninas, eu acho que na apresentação de slides tem também o link, para elas passarem para vocês, se vocês quiserem ver, um TED Talk do Andrew Stanton. Esse cara, ele é um escritor da Pixar dos filmes. Ele escreveu 3 dos Toy Stories, não tenho ideia de quais, e o Wall-E, aquele filme do robô, sabe? Então, ele escreveu isso e ele fala muito desse método Pixar de contar histórias. A gente divide a história em 3 partes, basicamente. A primeira é a apresentação, ou seja, o era uma vez da história. Então aqui vocês vão apresentar as personagens, o local e qual o conflito, qual o problema dessa história, quem são as pessoas, o que vocês precisam mudar. Segundo é a jornada, super importante. Quais os obstáculos que vocês têm que passar para que esse problema seja resolvido. Nesse caso aqui, a gente pode pensar como a jornada, como os objetivos que o projeto tem, né, específicos e gerais, para poder solucionar esse problema. E na apresentação a gente pode pensar como a justificativa.
né, contar aquela historinha, aquela coisa embasada, mas contando essa história mais bonitinha, digamos assim, mais bem elaborada como justificativa do projeto. E a terceira parte é a mudança, ou seja, qual é a nova realidade desses personagens? O que quer dizer, pensando em projeto, quais os resultados que vocês obtiveram com esse projeto aí? Quais as mudanças, o que mudou no clube, porque a gente sabe que o clube nunca sai o mesmo de um projeto, e na comunidade, o que impactou, o que as pessoas acharam, qual foi o resultado e tudo mais. Como esses personagens foram transformados, isso é bem importante. É uma parte super importante de narrativa, que os personagens se transformem ao longo da história, e aqui no Rotaract é muito claro que a gente consegue ver isso, né? A segunda técnica de storytelling não tem bem um nome específico e ela é mais usada para o lado comercial. Agora que muita gente está entrando no digital, seja à força por causa da quarentena, seja porque realmente as coisas estão mudando, todas as empresas estão indo para o digital, muita gente faz, por exemplo, postagem no LinkedIn, artigo no LinkedIn, faz postagem de Instagram, de Facebook, o que seja, para vender o seu produto, para vender a sua marca. Muitas dessas pessoas utilizam esse modelo de storytelling que eu chamei de emoção e razão. Não tem um nome, mas tinha que chamar de alguma coisa. Bom, e de novo aqui a gente divide a história em 3 partes. A primeira delas é a história pessoal. Ou seja, de onde surgiu essa ideia do projeto, que também daria para encaixar como uma justificativa, tá? Essa parte do história pessoal, ela gera uma identificação com o público. O público já vai querer prestar mais atenção na tua história, porque tu começou contando alguma coisa, não foi direto nos dados. Não é só dado, entendeu? Tem uma história, isso vai chamar a atenção do leitor, vai prender a atenção das pessoas, e isso pode chamar muito mais atenção para o projeto de vocês. Segundo, dados e pesquisa. É claro que a gente tem que embasar os nossos projetos, né? Vocês fizeram alguma pesquisa de campo, com a comunidade, o que quer que seja do projeto de vocês que precise ser embasado para que vocês tenham decidido fazer aquele projeto. Esses dados precisam estar lá, não é uma coisa tão bonitinha, emocionante e tal, mas tem que estar porque esses dados vão validar a parte mais racional da tua história toda, do teu relato, do teu projeto. E depois tem o aprofundamento do projeto, da história em si, que seria o detalhamento do projeto, e junto ali razão e emoção. A emoção, é claro, é para pegar, de novo, a atenção do leitor, a atenção de quem está lendo o projeto de vocês, de quem está ouvindo a história de vocês, quem está querendo conhecer mais do clube. E a razão é porque a gente faz as coisas de uma maneira séria, então a gente tem que aprender também e lembrar, claro, de embasar e saber dizer exatamente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo. Essas dicas aí, eu acho que dá para adaptar para diversas realidades. Aqui eu falei bastante em justificativa, objetivo e tal, porque é a parte que mais se tem dificuldade, eu acho. Eu já escrevi projeto, já foi um parto escrever projeto, mas eu acho que essas técnicas vão ajudar vocês, nós, todo mundo, a pensar melhor na hora de escrever um projeto. De repente, talvez até facilite em pensar nisso, de escrever a história e tudo mais. E queria deixar para vocês alguns avisos, alguns cuidados do que não fazer. Pode parecer meio óbvio, mas, gente, pode acontecer, tá? Primeiro, não romantizem, não aumentem ou não diminuam o problema da comunidade ou o problema que gerou esse projeto de vocês para que a história fique mais bonita ou para que fique mais feliz ou para que fique mais emocionante, tá? É sério, vamos ser real aqui. Pode ser legal, a gente tá pensando que tá escrevendo uma historinha e tal, mas assim, prestem bem atenção nisso para não distorcer os fatos. Segundo, colocar informações inúteis também não vai ajudar em nada. Tem um exemplo que eu gostei bastante quando eu tava pesquisando um pouco mais sobre isso para passar para vocês, que era digamos que uma empresa vai escrever um artigo, alguma coisa sobre insônia. E aí eles começam lá o seu artigo dizendo: João acordava todas as noites às 2 da manhã. Só que o artigo pode começar com o João que acordava às 2 da manhã todas as noites.
porque o artigo é sobre insônia. Só que se o artigo não vai mencionar quem é o João, por que o João tá lá, o que ele fazia pra resolver isso, essa parte que diz do João lá no início não interessa pra nada. É informação vazia. Então a gente tem que cuidar com isso também. E, claro, cuidar muito para não deixar dados importantes, informações essenciais fora dessa apresentação do projeto. Era isso que eu tinha para passar para vocês, essas técnicas, esses elementos. As meninas têm aí uns slides de apoio. Se vocês quiserem tirar mais dúvida, conversar mais sobre isso, sei lá, consultoria, não sei, alguma coisa, certo? Eu tô total à disposição. Então, fiquem à vontade, podem me chamar, meus contatos estão nos slides. E é isso aí, bom restinho de workshop pra vocês.